Vamos supor que eu tenho em cima de uma mesa uma caixa, um caixote qualquer. E nesse caixote eu faço um empurrão, ou seja, eu exerço uma força sobre esse caixote, de modo que esse caixote ande para frente. Então, exerci uma força, ele vai andar para frente. Para que eu exercesse essa força, foi necessário o contato da minha mão com ele. No entanto, quando a gente estudou força elétrica devido à presença de duas cargas, então, por exemplo, eu tenho duas cargas elétricas, uma positiva e a outra também positiva. Como elas têm carga elétrica e estão próximas entre si, por uma determinada distância, então vai existir uma força elétrica entre elas. De modo que, olha só, essa carga A, ela exerce uma força na carga B, a fim de deixar ela o mais próximo possível dela. Da mesma forma, a carga B exerce uma força na carga A, uma força elétrica de repulsão, a fim de fazer com que essa carga A fique o mais afastada possível dela. Mas é estranho, porque olha só, no primeiro caso, quando eu fiz uma força no caixote, foi necessário o contato. Agora aqui, quando a gente estuda força elétrica, as cargas não precisam estar em contato, basta estar próximo. Por que disso, né? Quando vocês estudaram a ideia de força, os tipos de força existente, provavelmente vocês viram falar sobre os tipos de força que existem. Existe tipo de força de contato, que assim como o próprio nome diz, é necessário o contato de quem está fazendo a força e quem está recebendo. E existe outro tipo de força chamada de força de campo ou força à distância. E a força elétrica é um exemplo de força de campo, força à distância, porque é necessário um campo ao redor delas para que exista essa força elétrica. Outro exemplo, outro exemplo de força de campo é a força-peso, a força gravitacional. Olha só, quando a gente está aqui na Terra, a gente percebe que qualquer objeto deixado cair, solto da nossa mão, ele cai. E ele cai justamente graças à presença do campo gravitacional que a Terra possui. Ele cai justamente graças à gravidade. A mesma coisa aqui é o caso da força elétrica. Essa força elétrica, ela só existe graças à presença de um campo elétrico que a carga gera ao redor de si. Então, tanto a carga A como a carga B vai gerar um campo chamado de campo elétrico ao redor de si, de modo que qualquer carga colocada próxima a elas vai sentir uma força elétrica de repulsão ou atração. Só que aí o campo elétrico não é essa bagunça aqui que eu desenhei, não. Ele é bonitinho, arrumadinho. Ele, quando a gente vai desenhar o campo elétrico, são linhas. São linhas que saem das cargas. E aí a maneira como é essas linhas vai depender do sinal da carga que está gerando esse campo. Então, coisas que a gente precisa colocar em mente. Olha só. Aqui a gente vai ouvir falar muito sobre carga teste, e vai ouvir muito também falar sobre carga geradora.
carga geradora, ou então carga fonte, ok? O que diferencia um nome do outro? Carga teste é uma carga que é colocada próxima à carga geradora. Quem é a carga geradora? É a carga que está gerando o campo elétrico. Sempre vai ser assim, vai ter alguém que vai gerar e vai ter alguém que está próximo e vai receber aquela força elétrica. Deu para entender? Ok. Então, continuando. Tá. Quando a gente fala, então, sobre campo elétrico, que é essa região de influência que qualquer carga elétrica gera, de modo que qualquer outra carga menor colocada próxima vai sentir uma força elétrica, é, a gente, quando a gente fala sobre esse campo, a gente está falando, na verdade, de um vetor. Então, se a gente fala sobre campo elétrico, a letra que a gente usa para abreviar é a letra E, e se ele é um vetor, ele possui valor, ou seja, ele possui módulo, que a gente calcula através de fórmulas, ele possui direção e também possui sentido. Para eu definir bem um campo elétrico, eu preciso relatar essas três coisas, módulo, direção e sentido. Tá, mas como que funciona? Vamos lá, deixa eu pagar um pouco de coisa. Bom, o módulo, Jesus, o módulo a gente calcula através de fórmulas. Qual fórmula que a gente utiliza para calcular campo elétrico? Existe duas. O campo é igual à força, e essa força é a força que está agindo na carga que está próxima, dividido pela carga que está próxima. Como assim? Olha só, eu falei para vocês que qualquer carga elétrica produz ao redor de si um campo elétrico. Essa força aqui da fórmula representa a força que age em uma carga que está próxima. Então, vamos supor que eu tenho uma carguinha positiva aqui. A carga geradora vai realizar uma força de repulsão sobre essa carguinha, que é essa força que eu estou desenhando aqui, ok? E aí, nessa fórmula, esse F representa a força que age sobre essa carga, sobre a carga que está próxima. É importante diferenciar. Além disso, nós vimos em aulas passadas que essa força a gente consegue calcular ela, que nada mais é do que a constante elétrica do meio vezes a multiplicação das cargas que estão sofrendo a força elétrica dividido pela distância ao quadrado entre elas. Se eu pegar essa fórmula e substituir aqui, vocês vão ver, eu não vou fazer isso agora, mas vocês vão ver que a resposta vai dar isso aqui, ó, constante eletrostática do meio vezes a cargona dividido pela distância ao quadrado. Então, observa que nessa fórmula eu estou utilizando o Q maior, que representa a carga que está gerando o campo elétrico. Então, tem diferença. São duas fórmulas, só que na primeira eu estou colocando o valor, esse Qzinho representa a carga que está próxima, ou seja, a carga teste. E na segunda fórmula, esse Qzão representa a carga que está gerando o campo elétrico, ok? Então, tem diferença. Então, se eu vou calcular o módulo, vai ser assim. Os exercícios, como que eles vão aparecer? No enunciado, eles vão trazer alguns valores, você vai substituir na primeira ou na segunda fórmula. Depende do que o exercício quer que você descubra e depende do que você tem. Agora, em relação à direção,
A direção sempre vai ser a mesma da força elétrica. Então, direção é a mesma da força elétrica. Então, nesse caso aqui que eu desenhei, olha só, a direção, quando a gente fala direção, é vertical, horizontal. Nesse caso, deveria ser horizontal, só que está um pouquinho inclinado, mas isso aqui é problema que eu desenhei tudo errado mesmo, mas isso aqui deveria ser horizontal, tá? Então, sempre quando eu falo sobre direção, é a mesma da força elétrica. Nesse caso aqui, a direção é horizontal. Vocês têm que lembrar isso, ó. Horizontal é como se fosse no eixo X e vertical é como se fosse no eixo Y. E aí, quando tiver um pouquinho inclinado, que nem nesse caso que eu desenhei, mas não é para você pensar que está inclinado, seria algo assim, e você falaria que a direção é inclinada. Mas na maioria das vezes, a direção ela vai ser ou horizontal ou vertical. Nesse caso, ela é horizontal. Agora, para a gente finalizar, o sentido. O sentido, ele depende da carga teste. Ele depende da carga que está próxima à carga geradora. Se essa carga for positiva, se Q é positivo, o campo elétrico ele vai ter o mesmo sentido da força elétrica. Agora, se caso essa carguinha fosse negativa, o campo elétrico ele teria sentido diferente da força elétrica. Como assim? Ó, eu vou desenhar o campo e esse campo elétrico vai ser um campo elétrico presente na carga. Então, seria uma linha horizontal apontando no mesmo sentido da força. Ó, a força está apontada para a direita, o campo também está apontado para a direita. Agora, se fosse uma carga negativa, aqui perto tem uma carga negativa. Aí primeiro você desenha a força elétrica. Ó, uma é positiva, a outra é negativa. Então, Qzão vai atrair a carga fonte. Então, essa é a força elétrica. Mas olha só, eu falei para você que o sentido do campo é diferente da força elétrica quando a carga é negativa. Então, seria assim, ó, o desenho do campo. Seria uma linha apontada para baixo. E aí eu posso colocar a carga positiva ou negativa, que observa que o campo elétrico, ele sempre vai estar apontado para fora. Olha só. E isso é uma convenção, vamos dizer assim. Toda carga positiva, ela gera ao redor de si um campo elétrico. E esse campo elétrico, se eu fosse desenhar, como eu falei para vocês, não é uma coisa toda bagunçada. Não é várias linhas assim, de jeito nenhum. São linhas desenhadas, bonitinhas assim, e todas elas apontam para fora. Até existe uma, um macete para a gente lembrar, que olha só, quem estuda sai da escola. Então, simboliza o campo elétrico. Agora, da mesma forma, olha só, quem não estuda não sai da escola. Então, se você fosse fazer isso aqui, que nem eu fiz no começo, você ia ver que o campo elétrico é para dentro, porque quem não estuda não sai da escola. E é isso que tá lá no coisinha para vocês, no documento. Olha só, deixa eu só pegar vocês aqui, colocar aqui do canto. Ó, vamos descer lá. Ó, mostrei o módulo, que é calculado pela força. A direção é a mesma da força elétrica.
O sentido depende da carguinha. E aí, olha lá como é desenhado, ó. O campo elétrico de uma carga positiva, ele sai da carga. Agora, o campo elétrico de uma carga negativa, ele entra na carga. Ok, beleza. Aí a mesma coisa aqui, ó. Aí pode acontecer o seguinte, pode acontecer de eu colocar duas cargas elétricas bem próximas uma das outras, de modo que o campo elétrico de uma atrapalha o campo elétrico da outra. Aí, olha só, no caso de ter duas cargas, deixa eu só pegar o negócio. No caso de eu ter uma carga positiva próxima de uma carga negativa e as duas tiverem um campo elétrico forte, o que que vai acontecer com aquelas linhas que é tudo bonitinho, né? Como que era o campo? Era tudo, como se diz, radial, era linhas retas. Só que devido à presença dessa carga negativa próxima à carga positiva, então essas linhas elas vão se entortando. E aí é o que aconteceu aqui. De modo que sempre, olha só, o campo elétrico são linhas que saem da carga positiva e entram nas cargas negativas. Então, por isso que é desse jeito a setinha. Agora, olha só, no segundo. Se elas tivessem o mesmo sinal, como seria? Deixa eu aumentar também. Olha, se fosse duas positivas, nenhuma linha de campo elétrico vai entrar, vai estar entrando para dentro da carga. Vai ser dessa forma, ó, saindo. E aí elas não se encostam, elas não se cruzam. Tem duas cargas elétricas próximas. A mesma coisa quando é carga negativa, ó. As linhas de força são chamadas de linhas de força, esses desenhos, essas linhas. As linhas, elas entram no, na carga negativa, ok? Isso é questão de desenho, só para você visualizar. Porque como é uma coisa que a gente não vê, então às vezes fica estranho. Mas existem alguns experimentos, no YouTube mesmo, existem vários, que eles simulam essa, essas linhas de campo elétrico. E é bem interessante. Eu trouxe exercício resolvido e exercício proposto. Os exercícios propostos são aqueles que vocês vão fazer sozinhos. E se tiver dúvida, me procura, é claro. A ideia é sempre aplicação de fórmula. Isso eu acho que vocês sabem fazer bem. Aí, tem uma parte aqui de exemplos resolvidos, são dois exercícios que eu já deixo pronto, inclusive eu deixei um vídeo. Esse vídeo não é desse ano, é do ano passado. Aí eu acho que dá para utilizar, então por isso que eu coloquei aqui. Eu acho que eu vou deixar esse vídeo para vocês verem e vou dar uma explicação sobre os outros exercícios. Aí qualquer coisa vocês assistem, mas é bem simplesinho. Lembrando uma coisa, assim como lá no caso da força elétrica, em que eu tinha os prefixos, aqui no campo elétrico também eu vou ter os prefixos, que é aqueles lá, ó, nanocoulomb, microcoulomb. Então sempre tem que lembrar aqueles prefixos, que no caso é mini, micro, nano, pico. São letras que vão aparecer juntamente com o valor da carga que você precisa substituir. Por quanto que você substitui? Pelo valor que, pela potência que está relacionada a ele. No caso, vai de -3 e vai acrescentando 3 em 3, ó. Nano é 10 a -9 e pico 10 a -2. Isso aqui, querendo ou não, tem que decorar, porque se, por exemplo, cair no vestibular, eles não vão te dar o valor desses prefixos. É necessário decorar. Então, mili, micro, nano, pico, 3, 6, 9, 12. Está indo de 3 até 12 e o valor do expoente é negativo. Ok? Então, na maioria das vezes você vai retirar os dados
e vai substituir os prefixos caso necessário. Em relação aos exercícios propostos, vamos dar uma lida para ver como que tá. Olha só, considere uma carga elétrica de carga 6 vezes 10 a menos 6 coulombs. Qual a intensidade do campo elétrico que ela produz? Então, esse valor aqui é o valor da carga geradora, do Qzão, sobre uma carga de prova localizado a 0,2 metros de distância. Deixa eu só colocar o notebook para carregar. Aí, agora sim. Então, olha só, ele quer saber o valor do campo elétrico, que essa carga aqui está gerando em uma carga de prova. Então, no caso, eu teria uma carga elétrica e a uma distância de 0,2 metros, existe uma carguinha. E aí eu quero saber qual é o valor desse campo elétrico. Para eu saber o valor, basta substituir na fórmula de acordo com o que você tem no exercício. Olha só, o que ele forneceu? Ele forneceu o valor da carga, forneceu o valor da distância e forneceu também o valor da constante eletrostática do meio, aquele K. Aí você vai analisar, são duas fórmulas, e aí você precisa substituir em uma delas. Que no caso desse exercício, com certeza vai ser a segunda fórmula. Por qual motivo? Ó, eu tenho o valor do K, tem o valor da carga que está gerando esse campo elétrico e tem a distância que eu quero calcular esse campo. Então, usa a segunda fórmula. Então, são basicamente assim os exercícios. Olha só os próximos. Um campo elétrico apresenta em um ponto P de uma região intensidade desse valor aqui, 12 vezes 10 a 5 newtons coulombs. Lembrando, ó, unidade de medida de campo elétrico é o newton por coulomb ou volt por metro. Se não souber identificar, por exemplo, se ele não fala que é campo elétrico, você identifica pela unidade de medida. Ó, determine a intensidade da força elétrica que atua sobre uma carga Q colocada no ponto quando. Então, aqui, aplicação de fórmula também. Deu o valor do E, deu o valor da carguinha teste. Ó, como que eu sei que é a carga teste? Olha só. Um campo elétrico apresenta em um ponto P de uma região intensidade de tanto. Determine a força elétrica que atua sobre uma carga pontiforme Q colocada no ponto P. Então, lá nesse ponto P, existe uma força elétrica e existe também um campo elétrico. Eu só estou supondo o sentido, não sei se é isso. Quando ele fala que em uma região, em um ponto P, existe uma força elétrica, um campo elétrico, significa que esse campo ele foi gerado por uma outra carga. Então, a carga geradora ela está próxima, mas ela não está naquele ponto. Quem está naquele ponto é a carguinha teste. Então, esses valores que ele deu nas alternativas são os valores da carga teste. Quando a gente fala sobre carga teste, a fórmula utilizada é a primeira, ó. Ok? Olha, o próximo. Uma partícula de carga elétrica igual a 4 vezes 10 a menos 6 coulombs é deixada em uma região de campo elétrico. Então, olha só. Essa carga que foi deixada em uma região de campo elétrico é a carguinha teste. No campo elétrico de 200 volts por metros. Então, ele deu o valor do campo. Calcule a força elétrica produzida sobre essa carga. Então, eu quero saber qual é a força elétrica produzida sobre essa carga. Então, mais uma vez, existe uma carga geradora, só que aí, a uma certa distância dessa carga geradora,
existe uma carga Q, que está sofrendo a presença de um campo elétrico de 200 voltmetro e de uma força elétrica. Então, eu quero saber a força que está sendo produzida nessa carga. Por isso que é importante a interpretação. Próximo, a força de atração entre duas cargas Q e 2 vezes 10 a menos 6 coulombs é 5,4 newtons. Sabendo que elas se encontram a uma distância de... isso aqui nem é campo elétrico. Disfarce. Isso aqui é força elétrica. Ah, eu acho que a outra também é. Então os exercícios são só esses. Porque os outros envolvem a força elétrica e não campo elétrico. Então, são esses exercícios